Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus e temos um assunto hoje na área espiritual. Vamos orar a Deus para que Deus venha dar entendimento a todos nós, para que venhamos entender o que Deus quer falar conosco por meio desta meditação. Senhor nosso Deus, ó Deus, para a tua glória, seja feita a tua vontade. Flui aquilo que precisamos entender e que tu queres nos ensinar por tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Este assunto, ele é muito sério, muito importante, porque ele diz respeito à nossa vida interior, a nossa vida na alma e no espírito. Temos como o título desse assunto: Sua alma e seu espírito sendo saciados da maneira correta. Antes de entrar na meditação da palavra, nós vamos aqui dar uma introdução de conscientização. O nosso ser, somos feitos de corpo, alma e espírito. A alma são sentimentos, são desejos para preencher a alma. E como é que isso se processa para absorvermos algo para dentro de nós? Pelo espírito, começando pelos olhos. Então, a gente tem que nos ater a isto, a esta seriedade espiritual, para saber o que estamos colocando para dentro de nós. Vamos ler apenas 2 versículos aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo de número 13 e 4. Depois você lê todo o contexto dessa história, que é muito maravilhosa, de saber como se alimenta espiritual, como se envolver com Deus através de um espírito sensato, de uma adoração sensata. Todo esse contexto está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 30. Depois leia de uma maneira bem calma, meditando e refletindo em cada versículo desse contexto. Vamos ler apenas 2 versículos, o 13 e o 14 do capítulo 4. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos agora refletir de uma maneira bem pausada, como temos falado na introdução. O que a gente vem a se alimentar, absorver para o interior, começa no espírito, por meio dos olhos e pensamentos. A alma sente o desejo de saciar. E aí, como saciar? Aquela mulher veio buscar a água para beber, saciar sua sede no corpo. E estava ali Jesus na fonte para também beber água. E a mulher se chegou
Os discípulos tinham saído para comprar alimento, para alimentar o corpo também, que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O corpo se alimenta de alimentos sólidos e bebe água. E o espírito, a alma, da palavra de Deus. Então, se aproximou-se a mulher e Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Jesus ele não estava com a vasilha para puxar água do poço, mas a mulher tinha. E a mulher era samaritana, Jesus judeu. Eles tinham um atrito político, religioso. E a mulher disse: como pode, sendo tu judeu, me pedir água, que sou mulher samaritana? Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias água, eu te daria água viva. Jesus disse logo após a esta pergunta dela: então, o que queremos falar por meio disso? Há uma necessidade de cuidar bem da nossa alma. E a alma será bem cuidada por meio do Espírito. Então, Jesus disse nesse mesmo Evangelho, capítulo 6, versículo 23, a carne para nada aproveita. Mas ele disse logo após: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, este é o alimento, o espírito da palavra de Deus e o seu temor a Deus é que faz com que nossa alma seja bem alimentada, de forma coerente, de forma bem espiritual, para que nossa alma fique alimentada com o temor de Deus. Vamos agora falar de 3 pontuações. A primeira pontuação: ter discernimento pelo Espírito. Como regrar o nosso espírito para fazer o bem à nossa alma. Vamos aqui fazer uma analogia para saber como discernir, regrar a nossa alma para o bem. Somente o Espírito é que vai raciocinar, que ele é o intelecto, é a inteligência que Deus nos dá. Então, vamos analisar uma situação de uma forma a usar analogia. Estamos em uma situação que alguém coloca uma condição para se dar bem financeiramente no trabalho, de uma forma corrupta, através de engano. Faz uma proposta para você. Aí você analisa pelo Espírito. A palavra de Deus diz que tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, isso sim, isso fazei, isso pensai. Então, aí a pessoa que tem o temor de Deus, aí fala assim: puxa vida, isso será uma proposta que vai me ajudar numa condição. Mas a palavra de Deus diz que ser honesto, fazer coisas que é justa. Então, imediatamente a gente rejeita. Por quê? Porque fazendo a vontade de Deus, Deus nos irá abençoar, Deus nos irá suprir as necessidades. Isso é um discernimento para a gente saber, porque se a gente tiver para fazer algo que é corrupto, mal e injusto, estamos, através do Espírito, passando uma conduta corrupta para a nossa alma.
Isso não é bom. Vamos para a segunda pontuação. Uma boa maneira para que o nosso espírito e mente sejam controladas a se voltar para o bem, vírgula, e ao que é justo e correto da vontade de Deus, para que a alma também vá bem. Então, veja bem isso. A gente temos que saber controlar o nosso espírito para passar para a nossa alma algo que é do bem, que fará bem a nossa alma. Então, se o nosso espírito não estiver bem com Deus, como iremos conseguir, através da nossa inteligência e espírito, passar a alimentar e viver algo que é bom e algo que fará bem a nossa alma, se o nosso espírito não está bem com Deus? É difícil. Por isso que o apóstolo João, na terceira epístola, capítulo 1, versículo 2, ele fala: rogo a Deus para que te vá bem, tanto a alma como o espírito, em todo o ser trino do homem. João ali desejava que em tudo fosse bem. É isso. Então, quando o espírito da pessoa não está no temor, não vive pela palavra de Deus, não está bem na comunhão com Deus, a tendência é os pensamentos daquilo que vem para a pessoa se conduzir de uma forma que sai do temor de Deus. Então, há essa responsabilidade, tanto da minha parte como de todos nós. Saber cuidar do espírito, estar bem com Deus, porque o espírito é a base da triunidade do homem. Se o espírito, que é a base, não estiver bem, todas as outras duas partes, aos poucos, vão também sendo prejudicadas. A alma, a vida sentimental está bem, está tudo bem, está se alimentando bem, tem tudo, dinheiro para se alimentar. Mas se o espírito não está bem, não tem como a pessoa ser bem sucedido em toda parte da vida. Então, a gente tem que nos ater a isso. Nos ater a estar bem com Deus, no espírito, na comunhão com Deus. Vamos para a terceira pontuação e aqui já estamos concluindo. Medite bem no que vamos falar nesta pontuação. Moldar em nós um espírito reto pela palavra de Deus, os ensinos de Deus, os mandamentos de Deus, e sermos levados a estar bem com Deus e andar no santo temor a Deus. A palavra de Deus diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Mas o que está em pauta aqui é o Espírito. Quando o Espírito está bem, quando o Espírito tem os pensamentos de Deus, é envolvido e vive pelo temor de Deus, a gente vive nos pensamentos da palavra e do temor de Deus, a tendência é a nossa vida em todas as áreas e bem, principalmente através do Espírito estar bem, a alma também fluir para a alma o bem-estar espiritual do temor de Deus. Olha só o que o salmista Davi disse no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto e um coração puro. Se houver essas duas coisas dentro de nós, a comunhão, um espírito reto, um coração puro, aí sim a nossa alma ficará forte, ficará segura no temor de Deus para a salvação. Vamos falar com Deus. Antes de tudo, vamos dar uma pequena reflexão. E íamos nos esquecendo. Olha só,
Algumas pessoas têm sido sabotadas no seu espírito por pensamentos contraditórios ao senso natural da pureza e da vontade de Deus. Vou repetir porque é muito sério, muito importante. Algumas pessoas têm sido sabotadas no seu espírito por pensamentos contraditórios ao senso natural da pureza e da vontade de Deus. A gente tem que avaliar tudo que vem aos nossos pensamentos, ao nosso espírito. Porque, como diz, né, lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8, a gente tem que pensar em tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é de boa forma. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso espírito, os pensamentos, colocar nosso espírito, nossos pensamentos, nosso coração nas mãos de Deus e no temor de Deus, para que Deus nos ajude a ser pessoas bem estruturadas espiritualmente, para com Deus na mente, para que a alma venha fluir um bem-estar espiritual do temor de Deus. Vamos agradecer a Deus agora em oração. Pai Celestial, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Nos ajuda, porque tua palavra diz que aquele que pratica, aquele que vive o temor, esse sim será feliz na vida com o Senhor. Meu Deus, nos ajuda a todos nós, nos dá senso, discernimento, prudência espiritual, está sempre alerta no que vem aos nossos pensamentos, ao nosso espírito, no que estamos nos alimentando de uma forma espiritual, absorvendo para dentro de nós. Temos cuidado, filtrar aquilo que não é bom para o espírito e para a alma, para que venhamos absorver, como diz o apóstolo Paulo, abstende de tudo e se alimentar daquilo que é bom. Passar para dentro de nós, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso coração, aquilo que é do bem. É isso que te oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Ótimo domingo. Foi uma meditação um pouco que extensa, mas hoje é domingo, né? Temos tempo suficiente para parar um pouquinho e dar um pouco de tempo para refletir naquilo que é espiritual, que vai valer para a nossa salvação. Ótimo dia, Deus abençoe toda a família e até a próxima, se assim nosso amado Deus nos conceder.